Existe uma frase nas Escrituras que muda completamente a forma como entendemos Deus. Não é sobre acreditar. Não é sobre religião. É sobre ver. No final de sua jornada, Jó declarou algo extraordinário. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E segundo Neville Goddard, essa não é apenas a história de Jó. É o destino espiritual de todo ser humano. Nesta palestra profunda de 1964, Neville revela: por que Paulo teve uma experiência que ninguém mais viu? Por que não existe intermediário entre você e Deus? E o momento místico em que o homem se torna um com o próprio Cristo. Prepare-se para ouvir uma das revelações mais poderosas já ensinadas sobre consciência, imaginação e despertar espiritual. Porque um dia, você também verá. O tema desta noite, como vocês sabem pelo título, é retirado de Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. E essa é uma promessa para todos os seres do mundo. Há um evento divino para o qual toda a vasta criação se move, e esse evento é ser incorporado ao corpo de Deus. Deus, e somente Deus, desempenha todos os papéis. E Ele está chamando cada um no seu devido tempo e incorporando cada um, individualmente, não em grupo, ao seu corpo. E você veste o seu corpo, ele é o seu corpo, e você e ele são um. Este é o grande plano do mundo. Se o homem acredita nisso ou não, realmente não importa, porque eventualmente ele o experimentará. Assim, nas Escrituras, ver é conhecer, a mesma palavra em grego. Então, quando eu o conheço somente porque eu vi. Agora, vamos falar de Paulo. Paulo vivenciou um grande evento no momento em que ninguém era um inimigo maior da fé do que ele. Então, ele passou por uma completa transformação pessoal e se tornou o principal apóstolo. Um apóstolo é alguém que é chamado e enviado. Ser chamado é ser enviado. Todos nós, um dia, seremos chamados. Nesse exato momento, seremos enviados para contar a história, independentemente do que os outros acreditem, porque ao longo dos séculos, todo tipo de coisa se infiltra na narrativa e a distorce. Eis a história do chamado de Paulo. Há uma discrepância no livro de Atos, que nos conta primeiro no capítulo 9, depois nos capítulos 22 e 26. No capítulo 9, lemos que seus companheiros ouviram a voz, mas não viram ninguém. Paulo viu, eles não viram. No capítulo 22 do mesmo livro de Atos, lemos que eles não ouviram nada, apenas viram a luz. Então, no capítulo 26, somos informados de que uma luz mais brilhante que o sol desceu sobre Paulo e seus companheiros. Não há menção de que algo tenha sido ouvido. Digo-vos esta noite, com base na minha própria experiência pessoal, que o único que ouviu e viu foi Paulo. É algo único. Toda esta experiência é tão completamente individualizada que ninguém, a não ser quem a vivência, vê ou ouve alguma coisa. Mas os nossos pais, ao longo dos séculos, tiveram de embelezar a situação e colocar um intermediário entre Paulo e Deus. Quando lemos as suas epístolas, ele afirma isso pela primeira vez no livro de Gálatas. Se há algo a que ele era completamente contrário, era qualquer intermediário entre ele e Deus. Ele disse: Paulo, apóstolo, não por homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim, não consultei carne nem sangue. Gálatas 1 versículo 1, 16. Não havia intermediário algum entre Paulo e Deus. E assim, ele disse, falando agora de Jesus Cristo. Ainda que antes o considerasse segundo a carne, já não o considero assim. 2 Coríntios 5, 16. Ele estava falando apenas do Cristo ressuscitado. E ele disse, em Coríntios, no capítulo 9 de 1 Coríntios: Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Para ele, a única qualificação para ser apóstolo era ter visto o Cristo ressuscitado, não um ser de carne e osso. Você pode andar com alguém que seja esse ser, mas isso não o qualifica.
Deve ser uma experiência espiritual completa e única em você quando vir o Cristo ressuscitado. Não sou eu apóstolo. Não vi Jesus, nosso Senhor? Ninguém me enviou, nenhuma organização me enviou, eu o vi, e vê-lo é ser enviado. Assim é a descrição da conversão feita por Paulo, como lemos primeiro em Gálatas, depois nos capítulos 9 e 15 de 1 Coríntios, e então no capítulo 4 de 2 Coríntios. Então ele fala de ver a glória de Deus na face de Cristo. É assim que você o vê. Deus é Espírito, ele só pode ser visto em seu Filho, mas o Filho e o Pai são um. Então você olha para o rosto dele e lá o vê. Nesse momento, ele te abraça e vocês se tornam um só, vocês se fundem, e ao se fundirem, ele te envia para o mundo. E deixe-me contar minha experiência pessoal de ser enviado. Quando você é abraçado, ele o envia. Essas palavras não estão registradas nas Escrituras, mas deveriam estar, porque o drama é idêntico para cada um de nós. Todos terão a mesma experiência. Há apenas uma peça, um enredo, um plano que Deus concebeu para se redimir, tendo-se fragmentado, ele é a rocha eterna e nos traz individualizados à sua imagem e semelhança. E quando fui abraçado no corpo de Deus, e me tornei um com Deus, e vesti seu corpo como meu próprio corpo, e então fui enviado, as palavras que ecoavam em meus ouvidos eram estas: abaixo a aristocracia. Voltei sem instrução, sem conhecimento, me perguntando o que tudo aquilo significava. Mas essas palavras jamais poderiam ser esquecidas na eternidade. Esqueci tantas coisas entre aquele dia, lá nos anos 20, e hoje, nos anos 60. Tanta coisa que vivi neste mundo que esqueci completamente. Mas essas palavras estão indelevelmente impressas em minha mente e não consigo esquecê-las. Eu não conhecia o significado dessas palavras até que um dia me deparei com o significado de sangue azul, abaixo o sangue azul. Sempre significou o protocolo da igreja, todas as formas externas de culto, mas todas. Sem intermediários entre você e Deus, nenhum sacramento externo, nada externo neste mundo, apenas você e Deus. Só existe Deus. E então, ouvi as palavras ecoando na minha cabeça. Fui abraçado por Deus, sou um com o corpo de Deus, e enquanto sou abraçado e envolto em seu corpo que é amor infinito, as palavras abaixo o sangue azul ecoaram em minha mente. E então as palavras me atingiram, bem no meu olhar. Hora de agir. Deus só age e está presente em todos os seres existentes, homens ou mulheres. Hora de agir. Foi a minha ordem quando fui arrancado daquela sociedade divina para este mundo. Sei que alguém adulterou a história contada no livro de Atos. O livro de Atos foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas, seja ele quem for. Mas entre a escrita do manuscrito original e a nossa recepção, houve quem tentasse moldá-lo à sua concepção do que Deus deveria ter feito e, certamente, deve haver algum intermediário entre o homem, que é um vilão, e a sua salvação. Então, chamaram esse homem de Ananias, e falam de Ananias, e Paulo nunca usa o nome Ananias em nenhuma de suas epístolas. Ele fala 4 vezes de sua conversão, a mesma conversão, e nunca menciona esse indivíduo, um intermediário entre ele e a mudança radical em seu ser. Mas Lucas o menciona 2 vezes. Aqui, Ananias surge enviado por Deus a alguém que está cego pela experiência, para abrir seus olhos para que ele possa ver. Então, meus olhos te veem. Um dia todos verão a Deus de verdade, e vendo a Deus se tornarão Deus. Sempre nos tornamos aquilo que contemplamos. E Deus nos chamará à sua maneira, e ninguém conhece o segredo desse chamado. Quando forem chamados, estarão em sua presença e não farão perguntas. Verão o amor infinito. Então, quando Blake disse: "E o amor é a forma humana divina", sei por experiência que ele está certo, é mesmo. É a forma humana divina. Você estará em sua presença de amor infinito. Ele o abraça enquanto a pergunta é feita e você responde como deve responder, e você responderá que o amor é a maior coisa do mundo. Ao ser abraçado por ele, você se funde com ele e se torna um com Deus. E não há nada além de amor. Nada além de Deus. E então virão as mais maravilhosas revelações do mundo,
mostrando que a história de Deus, como contada no Antigo Testamento, é verdadeira. Nada me emociona mais do que quando alguém que chega aqui, transbordando de desejo de compreender a mensagem de Deus, me liga ou me escreve e me conta essas visões maravilhosas. Uma pessoa ligou na semana passada e disse: Neville, conheci Jacó. Mas ele é tão pequenininho, tão pequeno, tão minúsculo, tão pequeno mesmo. Eu digo a ela, e leia o capítulo 7 de Amós, os versículos 2 e 5. Como Jacó pode ficar de pé? Ele é tão pequeno. Você consegue imaginar uma criança que não consegue ficar de pé? Ela deve ser muito pequena para não conseguir ficar de pé. Hoje em dia, crianças são precoces aos 9 anos, se levantando sozinhas. Com 9 meses, quero dizer. Com 1 ano, se a criança não consegue ficar de pé, o que há de errado com ela? Mas aqui, como Jacó pode ficar de pé? Ele é tão pequeno. E todos foram ensinados a acreditar que Jacó é um homem que deu à luz 12 filhos, e que eles são os pais de todo o vasto mundo. No entanto, no livro de Amós, está escrito: Como pode Jacó ficar de pé? Ele é tão pequeno. Então ela me liga e me diz: Mas, Neville, ele era tão pequeno. Eu conheci Jacó. Ninguém me disse que ele era Jacó, eu sabia que ele era Jacó. Mas, Neville, ele é tão pequeno. Exatamente o que o livro de Amós diz que ele realmente é. Todo o vasto drama se desenrola na mente do homem. Não há nada além de Deus, e seu jogo está contido no homem. Outra senhora, que está aqui esta noite, me escreveu uma carta muito carinhosa na semana passada, contando a história de sua neta de 4 anos. A neta tinha apenas 4 anos na época. Ela disse: Vovó, eu sonhei ontem à noite. Sonhei que fui para o céu, até o sol, e conversei com o sol. E sabe o que aconteceu? Ele tinha um rosto, mãos e pés. E sabe o que aconteceu, vovó? As mãos e os pés dele têm magia. E então o oceano imenso começou a falar e conversou com o sol. Depois, o sol desceu à terra. E sabe o que aconteceu, vovó? Ele tinha pernas e podia andar, e veio até mim e me deu um beijo na bochecha, e estava quente. Não é um sonho bobo, vovó. E como isso é verdade? Não há nada além de Deus neste mundo. Tudo neste mundo é humano, mas as pessoas não sabem. Tudo é humano. O sol é Deus, assim como a lua, a terra e tudo neste mundo. Chegará o dia em que você despertará como Deus para descobrir que não há nada neste mundo além de Deus. Não há nada além de Deus simplesmente se individualizando e expandindo-se para além do sonho mais ousado, a partir de tudo o que ele era antes da decisão de se expandir. Somente Deus. Nada além de Deus. Portanto, uma iluminação cada vez maior é a presença que é Deus. Então, aqui está o sonho dessa criança. Felizmente, a avó o registrou e eu o tenho em casa, escrito por ela mesma. Quando ela for para a escola, vão lhe dizer que o Sol é um enorme corpo quente que está se consumindo gradualmente, porque milhões de bombas, as chamadas bombas atômicas, estão sendo detonadas dentro dele por sua própria força e eventualmente não restará mais nada e, portanto, ele esfriará, e nós, flutuando ao seu redor, morreremos porque ele deixará de existir. E eles não sabem que ele tem um rosto, mãos e pés, e pode descer à terra e conversar com o oceano, e então caminhar até uma criança e beijá-la na bochecha, e o beijo era quente. E então, em seu pequeno, sabendo que o sol está lá em cima e não é um homem, ela disse: Que sonho bobo, vovó! Eu digo a vocês que tudo é verdade. Na semana passada, uma senhora, que talvez esteja aqui esta noite, me deu uma revista de cunho religioso. Na capa e na contracapa, estão impressas 2 belas reflexões. Na capa: Só a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço. Na contracapa: A imaginação do homem se manifesta na imaginação dos homens. Bem, esta é uma revista que, creio eu, é trimestral ou talvez semestral,
mas, eis aqui essa reflexão maravilhosa de que só a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço. Pense no Sol, dizem que a luz leva 8 minutos para chegar até nós. E a coisa que viaja mais rápido no mundo, segundo os cientistas, é a luz, 180 mil milhas por segundo. E você está aqui sentado, quer saiba disso, nunca ouvi essas palavras antes, e pensa no Sol, e pronto, não levou 8 minutos nenhum. Então eles lhe dizem que existem coisas além da mais ousada imaginação humana, que levariam anos-luz, centenas e milhares, incontáveis milhares de anos-luz para serem alcançadas. Então eles lhe dizem onde está, e você pensa nisso, e lá está você. Assim, novamente, somente a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço, de modo que tudo o que você contempla, embora pareça estar fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. E chegará o dia em que você também terá todas essas experiências. Você encontrará Jacó, e ele é tão pequeno. Jacó é tão pequeno. Como ele consegue ficar de pé? E você pensa nesse gigante com seus 12 filhos e tudo mais? Não, esses são estados, todos estados de consciência. Você e eu precisamos passar pelo estado chamado Jacó. Lembro-me de ter passado pelo estado em que, literalmente, Jacó era um enganador. Jacó enganou seu sogro. Ele pegou o gado e o colocou no bebedouro, na época da fertilização, e colocou álamos diante deles para que, quando fossem conceber, vissem as listras. E assim, quando conceberam, deram à luz descendentes listrados. Ele fez uma pequena aposta com seu sogro, Labão, de que todos os listrados seriam dele, e os malhados também, os lisos seriam de Labão, e somente o gado liso. E assim ele enganou seu sogro. Ele enganou seu pai, Isaque. Ele enganou seu irmão, Esaú. Ele era um ser enganador. Mas para ver a Deus, seu nome precisava ser mudado, então ele lutou a noite toda. Não uma noite de 12 horas. Nós estamos lutando a noite toda agora. Temos lutado por milhares de anos, representando o papel de Jacó, até aquele momento em que ele completa a luta e Deus muda o nome para Israel, o puro de coração. Pois somente os puros de coração podem ver a Deus. E assim, olhamos nos olhos de Deus e nos tornamos aquilo que contemplamos, onde somos transformados de Jacó. E Jacó sempre foi o pequenino, tão pequeno que nem conseguia ficar de pé. Lembro-me de quando eu era menino, com 6 ou 5 anos, minha mãe me deu um doce, ela tinha uma linda caixa de doces, e disse: Nev, pegue este e dê este para o Cal, meu irmão Cal. Então peguei meu doce e o do Cal, e ela disse: Vai e dê para o Cal. Bem, eu comi o meu antes de sair do quarto e estava tão gostoso que não tive forças para dar o dele para o Cal, então comi o dele. Então, veja, enganei meu irmão, assim como Jacó enganou Esaú. E nunca contei para o Cal que tinha um doce para dar a ele. Se eu tivesse contado, ele poderia ter chorado e contado para a mamãe, ou poderia ter me perdoado, talvez. Nessa idade, duvido que se tenha forças para perdoar. E eu não contei para ninguém, então a mamãe nunca soube que eu não dei o doce para o Cal. Veja, eu representei o papel do pequeno Jacó. Jacó é tão pequeno. Como ele consegue ficar em pé? E ela ficou tão surpresa quando Jacob chegou ao seu mundo, essa criancinha. Tão pequeno, ela me disse ao telefone. Mas, Neville, ele é tão pequeno. As palavras exatas que ela usou. Ele é tão pequeno. Bem, a palavra nas escrituras é pequeno. Ele é tão pequeno que não consegue ficar em pé. Bem, ele teria que ter menos de 1 ano para não conseguir ficar em pé. E assim, ela está passando por esses estágios onde, de fato, está se deparando com o drama eterno de Deus. A peça é perfeita e todos encontram todos esses personagens na eternidade. E então, quando Jó, bem no final, há 42 capítulos em Jó, e ninguém passou por mais inferno do que Jó, vítima da peça mais cruel, quando aparentemente ele não tinha nenhum direito a isso, ele não fez nada para merecer esse horror. E no final, quando ele reclamou,
reclamou e reclamou. Ele finalmente, no final, disse: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Já tinha ouvido falar dele, mas agora o vejo. E quando você o vir, posso lhe dizer, você jamais, nem na eternidade, conseguirá descrevê-lo. Daniel tenta descrevê-lo no capítulo 7, mas você não consegue descrever Jesus Cristo, não consegue mesmo. Você olha para essa face celestial do ancião de dias e ele é Jeová. Esse é Jesus Cristo, como lhe foi dito no capítulo 4 de 2 Coríntios, e eu contemplo a glória de Deus na face de Cristo. Versículo 6. Você não vê Deus, pois Deus é Espírito, mas o vê refletido apenas na face de Cristo. E você olha diretamente para essa face gloriosa, e ele lhe pergunta: qual é a maior coisa do mundo? Automaticamente você responde: amor, fé, esperança e amor, as palavras de Paulo. Isso é uma grande emoção, porque Paulo escreveu o capítulo 13 de 1 Coríntios e você está citando Paulo, o maior e mais importante apóstolo de todos. E ele afirma: sou apóstolo porque não vi Jesus, nosso Senhor? Essa é a única qualificação para o apostolado. Não viu a Jesus, nosso Senhor? 1 Coríntios 9, 1. E então você cita Paulo, e ele, Jesus Cristo, te abraça e você se torna um com ele, e você veste o seu corpo e o seu amor infinito, não há nada além de amor. E então você é enviado e te dizem: abaixo a elite. E hora de agir. Você sai sabendo que deve cortar todo o contato com todas as organizações, mas todas as organizações que pensam que vão adquirir mérito para entrar no céu frequentando cultos, fazendo isso, fazendo aquilo, e todos os rituais externos. Abaixo a elite. Essa foi a minha ordem. Então, aquele que me enviou era poder infinito, e Paulo descreve Jesus Cristo como o poder e a sabedoria de Deus. Então, fui levado diante do poder infinito, e ele me disse: hora de agir. Mas que ordem! Sem usar os lábios, sem usar nenhuma corda vocal, mas ouvi as palavras imediatamente, conforme ele as pensava. E esse era o poder de Deus. Havia magia no olhar. Voltando a Pami. E vovó, havia magia em suas mãos e magia em seus pés. Eu lhes digo, havia magia por toda parte. Magia em seu olhar. Ele olhou nos seus olhos e nenhuma palavra foi proferida, pelo menos não em voz, e você ouve palavras na língua da sua própria mãe, a língua em que você nasceu. É isso que você ouve e ouve. Hora de agir. Você sai, sem se associar a nenhuma organização, sem se juntar a nenhuma, sem fazer nenhum esforço externo para apaziguar a Deus, nenhum esforço externo de qualquer tipo, sem intermediários entre você e Deus. E chegará o dia, você simplesmente cumprirá o seu papel e, quando Deus souber que é o momento certo, Ele o chamará. Não haverá resistência. Ele o chamará à sua presença e você olhará diretamente para a face de Cristo Jesus, que reflete a glória de Deus. Não há outra maneira de conhecer a Deus senão na face de Cristo Jesus. Você estará bem na presença dele, e o verá, e ele o abraçará, e você se fundirá ao seu corpo, e a partir de então você será um com Cristo Jesus. Assim, você entenderá as palavras: quem me vê, vê aquele que me enviou. Portanto, o remetente e o enviado são um, embora você esteja velado. E o corpo vela o ser que você é. Ninguém vê o ser que você é, pois você está vestindo um corpo que é um véu. O corpo é um véu, então ninguém sabe o corpo que você realmente está vestindo. Você sabe, mas os outros não sabem, e você não pode mostrá-lo aos olhos mortais de ninguém. Mas você pode mostrar isto. Mas você sabe. Quem me vê, vê aquele que me enviou, pois o remetente e o enviado são um. Então chega aquele momento em que o véu é retirado pela última vez. Nesse momento, você retorna à sua forma eterna e imortal, que lhe foi dada pelo abraço de Cristo Jesus, para se tornar parte do corpo de Deus. E todos estão destinados a fazer parte do corpo de Deus. Portanto, meus olhos te veem. Mas, neste nível, posso afirmar que cada palavra dele é verdadeira.
E enquanto você aguarda pacientemente por ver, não negligencie os outros níveis do seu ser. Pois ele nos diz que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Bem, para pedir, crendo, devo me entregar a esse estado. Há uma grande diferença entre falar de algo e me entregar a esse algo. Quando me entrego a algo, penso a partir disso, não penso sobre isso. Vejo o mundo a partir do estado em que me entrego a ele. Portanto, tudo o que eu pedir em oração, creia que já recebi e receberei. Assim, eu me entrego, abandono-me completamente a esse estado. Ao fazer isso, vejo o mundo de forma diferente. Vejo-o como veria se fosse verdade que eu sou o homem que acabei de assumir que sou. E nessa suposição, simplesmente vejo o mundo e o observo. Portanto, não devo negligenciar o nível mais básico da verdade de Deus, pois Ele nos deu esses níveis para nos auxiliar e nos amortecer enquanto ascendemos ao momento em que Ele nos chama, nos abraça e nos torna um consigo mesmo. Aceite isso esta noite, não apenas por você, mas por todos que você conhece. E trate isso com leveza. Não se esforce demais para conseguir isso, trate com leveza. Se alguém lhe pedir algo, assuma que essa pessoa já lhe disse, neste exato momento, que possui o que deseja. Não se esforce demais. Acredite em Deus, Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, então não se esforce demais. Se alguém lhe pedir algo, uma fortuna, um emprego, mais dinheiro, isso, aquilo ou outra coisa, se for algo que não prejudique o outro, conceda. Seja o que for que lhe peçam, se for com amor que você possa conceder, conceda. Sempre que você usa sua imaginação com amor em favor de outra pessoa, você está, na verdade, expressando Deus, pois Deus é amor. Então, se alguém diz, eu quero mais dinheiro, por que não deveria ter mais dinheiro? Certamente, mais dinheiro, não importa o que já tenha. Se tiver todo o dinheiro do mundo, se quiser mais, você pode conceder. Ele não vai machucar ninguém se conseguir, não se você presumir que ele já o tem. Alguém quer ser reconhecido, tudo bem, se é isso que quer. Quem se importa, afinal? Li o jornal desta manhã. E 3 pessoas que eu conhecia, uma muito bem, conheci-o em 1934 na cidade de Nova York, aliás, foi ele quem me apresentou a minha parceira de dança, que foi minha parceira de dança por 13 anos. E aqui, ninguém neste mundo que eu conhecia tinha mais medo da morte do que ele. Então ele foi dormir e não acordou. Assim, aos 69 anos, encontraram o corpo na cama. Um dramaturgo muito talentoso, escreveu muitos sucessos da Broadway, um deles durou quase 2 anos, escreveu muitos programas de televisão e muitos filmes. Seu nome era Eugene Conrad. Eu o conhecia como Gene Conrad e Gene me apresentou a minha parceira de dança, a Marina. Mas ele não acordou. Ele saiu na noite anterior com a esposa e os amigos, foi dormir, e Gene se foi. Gene nunca veio aqui, nunca compareceu a nenhuma das minhas reuniões, porque Gene conhecia o Neville físico. Ele não queria saber das experiências daquele que veste esta roupa. Ele conhecia o Neville físico e as limitações daquele corpo, todas as suas fraquezas, e por isso não queria ter nada a ver com isso. Esta é a história eterna contada nas Escrituras. Oh, nós o conhecemos, conhecemos seus pais, conhecemos seus irmãos, conhecemos suas irmãs e, no entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele veio. Bem, Gene não queria ter nada a ver com isso, porque queria acreditar em algum ser milagroso fora de si. Não em algo dentro dele que o fizesse viver, em primeiro lugar, que despertaria lentamente dentro dele e vivenciaria toda a história contada nas Escrituras, cada pequeno detalhe se desdobraria em Gene, e se desdobrará. Mas esta noite, Gene está na roda e passou desta roda para a outra, a mesma roda. E então, amanhã ele lerá sobre alguém que teve essas experiências, mas como a memória dele é muito curta, ele não saberá que chegou a conhecer Neville. Mas ele saberá e lerá a história de um homem que realmente teve aquela experiência paralela relatada nas Escrituras, e ele ouvirá atentamente. Um dia ele será chamado, e como eu já faço parte do corpo de Deus quando ele vier, olharei diretamente em seu rosto, e ele e eu seremos um,
todos no corpo de Deus. Ele não sabe disso agora, mas saberá. Todos saberão. O jornal desta manhã, Alan Ladd, foi dormir e não acordou, com 50 anos, e aqui está ele, com apenas 50 anos. Ele já fez 100 filmes, e será que ele se interessou por isso? Acho que não. Outro amigo meu que veio aqui 2 vezes no ano passado, eu o conhecia desde os tempos de Abdullah, e ele veio, Robert Cummings, uma pessoa muito saudável, um cara legal. Mas Bob não vem porque isso não é a praia dele. É algo um pouco fora do que ele esperaria. Mas Bob e eu nos conhecíamos bem em Nova York, anos atrás. Ele é mais novo que eu, mas não por muitos anos, garanto, apesar do seu agente de imprensa. Farei 59 anos em poucos dias e Bob não deve ter menos de 58, apesar do que os outros digam. Mas nessa idade, você pensaria que a razão lhe diria que está caminhando para o inevitável, então por que não ouvir a história como ela foi revelada por meio de uma? Embora você conheça esta vestimenta, ouça o que realmente está falando através dela. Pois o que lhes digo é verdade. Não estou inventando, não estou criando, tudo aconteceu comigo. Tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo, conforme nos é contado nas Escrituras, eu experimentei. É por isso que, quando leio as inconsistências que mencionei esta noite, posso falar sobre elas. Não há intermediário entre você e Deus. Então, quando o livro de Atos menciona 3, sei que alguém adulterou o texto, porque nas próprias cartas de Paulo, em suas epístolas, ele não menciona nenhum intermediário entre ele e Deus. Em sua primeira carta, Gálatas, ele afirma claramente: o evangelho que eu prego não é evangelho de homem algum. Não me foi ensinado, nem o recebi de homem algum, mas recebi-o por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11. E uma revelação para Paulo era Deus em um ato de auto-revelação. Ele se revela, e é assim que vocês o veem. À medida que ele se revela, você se torna aquilo que se revela diante de você. Então, eu sei que Ananias é uma inserção. Não há qualquer razão para ele estar nas Escrituras. Portanto, quando leio essas histórias e as comparo com o que vivenciei, sei de onde veio o erudito ou o tradutor. Afinal, naquela época eles não usavam óculos como nós usamos para enxergar, e era possível pegar uma única letra e mudar o significado de uma palavra. Pois esses escribas simplesmente trabalhavam sem luz elétrica, sem esse auxílio, sem óculos, e eram simplesmente escribas transcrevendo, passando de uma parte para outra o que achavam que viam. Eles poderiam ter feito isso sem querer. Por outro lado, alguns o fizeram conscientemente, tentando fazer com que se conformasse ao que acreditavam que Deus deveria ter dito, em vez do que ele realmente disse. Mas quando você tem a experiência e sabe por experiência própria, então você vê, porque ver é saber. E assim, quando você vê porque vivenciou, ninguém pode te impedir. Se o mundo inteiro se levantasse esta noite em oposição ao que acabei de lhes dizer, isso não faria a menor diferença para mim. Eu não os odiaria por isso, porque saberia que cada um daqueles que agora se opõe a isso me encontraria amanhã no corpo de Deus, e eu estaria lá para recebê-los. Olharia diretamente em seus rostos e eles se tornariam aquilo que contemplam. O próprio ser que agora se opõe se tornará. Pois eu serei um com o corpo de Deus, como sou agora. Não há nada além de Deus neste mundo. Então, permita-me dizer-lhe, reflita sobre o que você ouviu esta noite. Sim, aquela visão da pequena Pamie. Como Blake disse no final de sua maravilhosa visão, a visão do juízo final, e alguém lhe perguntará: quando você vê o sol, você vê uma grande galinha redonda? Ele respondeu: oh, não, eu ouço uma hoste celestial clamando e cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi assim que ele viu o sol. Não como um enorme corpo luminoso irradiando calor e energia, mas como um ser vivo, com anjos clamando pela glória de Deus. E assim, a pequena Pamie subiu um pouco no céu e conversou com o sol. Sabe, vovó, ele tinha um rosto, mãos e pés. E sabe de uma coisa, vovó? O oceano conversou com o sol, e então o sol,
cujas mãos e pés tinham magia, desceu à terra e conversou. E sabe de uma coisa, vovó? Ele também tinha pernas, caminhou até mim e me deu um beijo na bochecha, e estava quente. Não é um sonho bobo, bobo? E posso te dizer, você reflete sobre isso. Talvez num futuro não muito distante você também suba até o céu e converse com o sol. E posso te dizer, ela está certa, ele tem um rosto, ele tem mãos e ele tem pés e ele. Então tudo neste mundo é Deus, não há nada além de Deus. Agora, vamos entrar no silêncio.